Oi, gente, eu sou a Ana Oi, eu sou o Vini. Eu sou o João. e a gente está fazendo esse nosso novo projeto, que é o Logos. Ele consiste em ser basicamente um debate entre pessoas que gostam muito de política e que querem trazer isso para um debate mais jovem, para que mais pessoas da nossa idade possam saber discutir e se interessem pelo assunto. Aqui todo mundo é estudante, eu faço Direito na Faculdade de Direito de Sorocaba, o João também, e a Ana faz Pedagogia na UFSCar. Então a ideia é rejuvenescer o debate. É isso. É importante também ressaltar que nenhum dos nós três é especialista. Então a gente está aqui para conversar, trocar ideias, pensamentos, conversar um pouco mais sobre política. E o assunto de hoje vai ser pandemia. A pandemia, como o governo está lidando com a pandemia e também como os governos internacionais estão lidando com o assunto. Bom, então o primeiro tópico é sobre o isolamento, né? Por que ele não está sendo feito direito? Porque a gente não pode deixar só o grupo de risco na quarentena, as notificações dos casos, das mortes, e o desrespeito da população com as determinações do governo, né, de ficar em casa, com os rolezinhos que está tendo, e sobre o pico da doença que vem se adiando cada vez mais, a gente nunca sabe quando realmente vai ser o pico, e se a gente já está num pico, né, a gente não tem a menor ideia. Primeiro, vamos dizer por que não está acontecendo de uma maneira séria essa quarentena. Eu acho que antes da gente dizer que os governantes não estão tomando atitudes certas ou erradas, a gente tem que primeiro olhar para si mesmo. A população não está levando a sério, acha que tá tudo bem eu ir no mercado sem máscara e não se importa com 22 mil pessoas morrendo. Não se importa com todo dia 1.000 pessoas falecendo por causa do Covid. Isso mostra que, tipo, a empatia morreu. Mas em relação ao grupo de risco, a teoria de que... Teoria não, né? O que o Bolsonaro quer fazer, na verdade, é deixar só o grupo de risco em casa e as pessoas que não estão no grupo de risco, que não são idosos e pessoas que têm doenças crônicas que podem piorar, agravar o quadro, vão trabalhar. O problema desse método é que não, a pessoa sai para trabalhar, pega a doença, volta para casa, na casa dela tem um idoso e o idoso pega a doença e não resolve muita coisa, né? E em relação à subnotificação dos casos... Mano, a subnotificação dos casos, o melhor exemplo que a gente tem é o que está acontecendo em Minas, que do nada teve um pico de 800%, mais ou menos isso, e ninguém sabe por quê. Porque a gente tem muito pouco teste, tanto que o teste mesmo tá 400 conto, 450. Então a gente não tá fazendo teste, a gente não tá, o pessoal não tá se cuidando, tem neguinho furando quarentena, de monte, aqui em Sorocaba de monte, é TBT toda semana, todo dia. Bom, isso entra no pico da doença, né? A gente não sabe quando que vai ser o pico da doença, se já foi ou se está sendo, né? Exatamente por esse gap, né? A gente fica sem saber, e aí só vai adiando, porque 2 meses já, a gente vai entrar em junho, faz 2 meses que era pra gente ter tido nosso pico, que era em abril. E até agora tá só adiando o pico. E agora se agrava com a decisão do Dória, né? E as medidas que vão ser tomadas a partir do dia 1º agora. Estou falando um pouquinho sobre Dória acelera São Paulo. Tem a medida nova, dia 1º de junho vão começar a voltar algumas coisas. E por que chegamos em 1º de junho para começar a tomar alguma atitude, tomar algum rumo nas coisas? Dória demorou muito para escolher o que ia fazer, por mais que tem gente que fale assim, putz, mas o Dória fez um monte de coisa, mas assim, a gente tem um monte de outros estados que tiveram uma postura muito melhor. O projeto que o Dória está fazendo, que agora vai ser da reabertura lenta e gradual de São Paulo, ele falando um pouco sobre a proposta dele. Ele dividiu
o estado em grandes regiões. Então, tem a grande região, a região metropolitana de São Paulo, tem a região de Sorocaba. Então, ele primeiro fez essa divisão e o plano dele prevê 5 etapas, que elas serão divididas por critérios definidos pela Secretaria Estadual da Saúde e pelo Comitê de Contingência para o Coronavírus. Então, ele fez a questão das fases e as cores, então ficou super bem explicado, cada fase presume uma coisa. A Grande São Paulo ficou separada do município de São Paulo. Então, é esse o problema que alguns prefeitos que estavam do lado do Dória ficaram questionando. Por que a flexibilização da quarentena não foi estendida para a Grande São Paulo? Por que ele está fazendo essa diferença com a capital? E por que ele não deixa cada prefeito cuidar da sua cidade? Porque se um estado tem 800 municípios, você não conhece numa totalidade cada cidade. E a gente tem um caso de alguém que estava fazendo o contrário. Tudo bem que a gente teve alguns problemas agora no governo de Minas, mas a postura do governador foi muito, muito inteligente. Assim, você deixa para cada prefeito cuidar da sua própria cidade. Lógico, você tem as determinações, tipo, as recomendações do próprio governo estadual, mas cada prefeito sabe melhor da sua cidade do que qualquer governador. Aqui em São Paulo, a capital tem quase 12 milhões de habitantes e a gente tem cidadezinha de 4 mil. Como é que vai usar o mesmo peso, as mesmas medidas para duas coisas que são completamente diferentes? Aí a gente também tem um problema muito sério, que isso envolve todos os governadores, não só o Dória, em relação à politização da nossa situação. Estão utilizando a doença como uma maneira de se promover politicamente, né? São 3 Judas, né? 3 Judas. É o Dória e o Witzel que trai o Bolsonaro e o Bolsonaro que trai todo mundo. E aí a gente tem algumas posturas retardadas, por exemplo, a do Bolsonaro, da questão da imunização de rebanho. Não é a postura oficial do governo, mas tudo dá a entender que é o que ele quer fazer. Então, não do governo em si, mas do Bolsonaro parece que é isso. E também tem o lockdown, que já está completamente, sabe, tipo, tem muita gente que fica insistindo, precisamos de lockdown, mas já não dá mais tempo para fazer lockdown. Por que a gente não tomou essa medida? Muitas pessoas preocupadas com a economia. Eu acho que, assim, a questão do coronavírus era ou a gente tinha o problema na economia, ou a gente tinha um colapso na saúde e um colapso na economia. Eu acho que é uma coisa inevitável. Todas as nações estão passando por isso. Não tem nenhuma nação que passou pelo coronavírus ou está passando e está com a economia ok. Ou a gente colapsava o sistema de saúde, ou a gente, e ao mesmo tempo a economia, ou a gente faria a coisa certa, que é você cuidar do seu sistema de saúde, fazer a quarentena. E enquanto acontecia isso, e você está com a saúde sob controle, na teoria, né, mais ou menos, na maneira possível, você consegue planejar como retornar a economia. Então, eu vejo que o Brasil ele não está tomando postura com a saúde, não tem um plano econômico para depois da pandemia. A gente viu no vídeo da reunião ministerial. Eles não tocaram no assunto. Eles não tomaram nenhuma atitude, não chegaram nem a comentar sobre o que fazer sobre a economia depois da pandemia, sobre o que está acontecendo. Então, fica claro a negligência que a gente está sofrendo do governo, tanto estadual quanto federal, uma negligência em geral. Dá para fazer uma analogia até, assim, a gente tem uma linha de trem e algum momento essa linha bifurca. Aí, de um lado, a gente tem a economia, do outro a gente tem a saúde. O trem pode escolher qual dos lados vai, mas parece que o que o Bolsonaro está querendo fazer é passar com o trem de lado, assim, pegar as duas. Né? Bom, então vamos para o terceiro tópico, o que pode ser feito, né? Para melhorar essa situação. O que a gente tem em Minas que está acontecendo de legal, que agora é notícia boa, enquanto o senhor João Dória Júnior, o gestor, o administrador, o empresário, está superfaturando, o que tudo indica, o preço dos respiradores, né, que em média era para custar uns 60 mil, ele comprou pelo da China por 180 mil e os caras só vão entregar metade. Então ele paga o dobro do preço
e recebe só metade. É uma puta matemática inteligente. Estranho, no mínimo. Ele é gestor. Mas então, em Minas a gente está tendo um exemplo bem legal de gestão mesmo. Porque eles construíram lá o hospital de campanha mais barato do Brasil, 5,3 milhões de reais. 78% desse dinheiro não é dinheiro público, é dinheiro de doação, ou então dinheiro de alguns processos ganhos, como por exemplo da Vale. Eles estão usando bastante recurso das indenizações da Vale para isso. E, 768 leitos, cara, é bastante coisa mesmo. E o governador está disponibilizando bastante respirador para os próprios municípios, e é um trabalho bem legal, cara, bem legal. Tá gerindo bem. Minas, que é um estado falido, tá conseguindo gerir muito bem isso daí. Em relação ao que pode ser feito, que a gente já entrou nesse tópico, e voltando no Bolsonaro, que era o que a gente estava falando agora de pouco, a gente podia não, mas a gente tinha que cobrar do Bolsonaro uma postura que não seja delegar culpas, né? Porque desde que começou essa crise, a única coisa que o presidente faz é delegar culpas, é falar que... Só aponta dedo. É falar que é culpa do ministro da Saúde, Mandetta, que saiu. Aí depois ele fala que é culpa do Dória, que é culpa do Witzel, que é culpa de todo mundo menos dele, né? É impressionante. Exatamente, falta muita seriedade vinda do presidente, ele não veste a camisa da nação, ele diversas vezes falta com respeito com as vítimas e as famílias das vítimas do coronavírus, ele faz pouco caso, menospreza, e eu não sou especialista em presidência, como um presidente tem que se portar, mas eu acho que não é assim. O mínimo que ele tem que fazer é não ser Cala assim. A boca. Precisa calar a boca. Contrário do que ele está sendo. Ele não tem um plano, ele não tem um plano pra gente. Parece que ele não tá nem aí. O Temer mesmo deu uma entrevista pra Jovem Pan e falou, ele devia falar no máximo uma vez por semana. Eu vi isso. Ele fala demais, cara. Ele dá entrevista todo dia. Todo dia, 3 vezes por dia. Agora parece que a Folha... Qual que é outro jornal que não vai mais cobrir as saídas dele? A Globo. A Folha e a Globo, né? A Folha de São Paulo e a Globo. Folha e a Globo. Porque os gados estão intimidando. Porque eles foram agredidos, né? O que pode ainda ser feito? Acredito que para um lockdown, como a gente já falou, não há mais tempo. A questão da contaminação em massa também não dá mais tempo também. E ao mesmo tempo a gente perderia muita gente, ia colapsar o sistema de saúde. Não faria sentido tentar uma alternativa dessas. Mas a gente tem, além da autonomia para os municípios, que a gente já falou quando a gente trouxe o tema do Dória, a questão do Bolsonaro assumir uma postura, como a gente acabou de falar, ele se mostra despreocupado com o que está acontecendo e só quer politizar, causar, não está nem aí, ele não veste a camisa da nação, ele realmente está negligenciando todo mundo. E eu acho que também o que está sendo feito aqui no Brasil são os postos de triagem e o bloqueio às estradas. A questão das triagens nas rodovias, na verdade, é um negócio extremamente bom. O bloqueio que interfere na questão do direito de ir e vir, né, João? Porque, quer queira, quer não, as pessoas têm o direito de se locomover, isso é constitucional. Agora, assim, nada impede de você colocar uns postos de triagem para medir, controlar um pouco. Bom, lá em Israel é um grupo que estuda a área da biologia computacional. Eles chegaram a um estudo que está sendo muito bem recebido lá e está dando super certo, que são 4 dias trabalhando e 10 dias ficando em casa. Então, por exemplo, se você manifesta a doença, se você se contamina no primeiro dia de trabalho, o coronavírus só vai se manifestar no seu corpo depois de 3 dias. Então, teoricamente, depois de 3 dias, você vai estar na sua casa no seu período de 10 dias. Também isso inclui o home office, mas você vai estar dentro da sua casa e você vai poder se cuidar. Se você não estiver apto para voltar para os próximos 4 dias, tudo bem, mas aí é um modo de você não espalhar a doença. Bom, a gente falou bastante sobre a posição do governo, tanto federal quanto estadual, frente à pandemia.
A gente quis também dar algumas soluções que aconteceram em outros países e acabou dando certo. E a nossa opinião sobre o que está acontecendo, tanto da parte do governo, como a gente já falou, quanto como a população está levando a sério ou não a questão da pandemia. Quem quiser se manifestar, tem os comentários aqui embaixo, fica à vontade, dá sugestão, dá sua opinião. Sugestões de temas, sugestão de tema também. Se vocês concordaram ou não com a nossa visão, se vocês queriam acrescentar mais alguma coisa. É isso. Isso aí, então.